Boa noite a todos. Boa noite, professor Ricardo. Muito obrigada pela sua participação novamente aqui no Micromeio. Nós, para quem está entrando aqui, a gente teve uma palestra com o professor Ricardo no dia 29/8, até anotei aqui, né? Já tem algum tempo, e o conteúdo foi excelente. A gente falou de estéreis, não estéreis, e farmacopeia, as normas novas. Quem quiser atualizações no assunto, então quem quiser assistir essa primeira parte da live tá lá no YouTube, acessem que vocês vão assistir essa primeira parte. E hoje a gente dá continuidade, né, a esse assunto. E antes eu vou falar aqui com vocês, enquanto vocês vão entrando, né, dar alguns recados para vocês. A gente está no 37º Conversando no Micromeio. Esse projeto tem o objetivo de divulgar conhecimentos científicos relacionados à microbiologia. Então, a gente convida alguns profissionais, amigos, profissionais que a gente não conhece, para vir aqui falar com a gente. Eles aceitam gentilmente e fazem a apresentação, vêm aqui dispor do tempo, e a gente já deixa o nosso agradecimento a todos que passaram por aqui, e ao doutor Ricardo, que hoje está aqui com a gente para falar para a gente de um assunto importante e que tem experiência, né? Então, se vocês quiserem ver essas lives, é só acessar o canal do YouTube, no Micromeio, e acessar as lives. A gente, de um tempo para cá, esse trabalho ficou, o trabalho da agenda, o trabalho do conteúdo, ficou bastante trabalhoso, né, para a gente. Nós somos 3 no Micromeio, e a gente fez uma possibilidade de se tornar membro. Aí sim a gente dá o certificado para as pessoas que forem membro, porque ficou bastante complicado em relação ao tempo e ao custo que a gente tem aqui no Micromeio para conseguir atender a todos os certificados que eram pedidos para a gente quando era gratuitamente. Então, se vocês quiserem ter informações sobre como se tornar membro, é só lá no YouTube, aí bota lá, seja membro, e vocês vão ver como é que é o passo a passo para se tornar membro. Eu quero agradecer a todos que vão assistir com a gente, convidar vocês a mergulhar aí no mais um assunto, né, da microbiologia, com o professor, doutor Ricardo, uma pessoa que fez um curso comigo e foi muito proveitoso. E o professor Ricardo está falando da Bahia, e ele vai se apresentar para vocês, falar um pouquinho mais do trabalho dele. Professor Ricardo, esse momento é todo seu, aproveita aí o Micromeio, e vocês que quiserem mandar pergunta, é só encaminhar no chat e eu leio aqui para o professor Ricardo. Professor Ricardo, mais uma vez, muito obrigada. Bom, boa noite a todos que estão assistindo. É um prazer retornar aí depois de um mês e pouquinho para a gente dar sequência ao assunto. Agora eu estou mais familiarizado aí com a dinâmica, etc. Imagino que a gente vai conseguir desenvolver o tema. O pessoal que está nos assistindo também fique bem à vontade para interagir, fazer os questionamentos, né? Pode ser durante a apresentação, que eu recebo ali as mensagens, não há problema nenhum. Queria parabenizar, antes de iniciar, a Janaína e a toda a equipe, né, do Micromeio. Realmente é um canal de divulgação da microbiologia muito interessante, porque trata de diversos assuntos aí da grande área mãe, né, digamos assim, da microbiologia. Então, tem muitos temas, muitos profissionais, né, de diferentes âmbitos de atuação. Então, isso se torna realmente uma biblioteca virtual aí para as pessoas consultarem. Eu até divulguei, que eu passei a conhecer mais, né, agora há pouco, divulguei para o pessoal da pós-graduação em microbiologia aqui da Federal da Bahia também. Então, eu acho que ainda mais hoje em dia, né, nessa época que a gente vive, que é tão tecnológica e interativa, é uma grande oportunidade para a gente trocar figurinhas aí e benefício de todos, né? Todos aprendem aí com as experiências, né, dos colegas. Então, parabenizo, porque realmente é uma iniciativa muito interessante, e a seriedade com que vocês tratam, né?
Então, se torna, assim, digamos, tem um valor, né, agregado bastante grande. Bom, como a Janaína apresentou, né, eu sou o professor Ricardo. Para os que não tiveram a oportunidade de ver a nossa primeira sessão, eu sou farmacêutico, eu sou natural do Rio Grande do Sul, hoje em dia eu estou alocado aqui na Universidade Federal da Bahia. Eu tenho mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas e eu trabalhei muito com a área de controle de qualidade, então, de produtos, não só de medicamentos, mas produtos para a saúde em geral, e aí isso pega correlatos, produtos de higiene, cosméticos, e muito atrelado a essa análise da qualidade microbiológica, dos requisitos microbiológicos que esses produtos que a gente consome, que a gente utiliza, né, para segurança, para garantir a saúde, prevenção, etc. Então, sempre trabalhei muito com isso. Na primeira sessão, né, que a gente abordou aqui, uma microbiologia, o tema, né, era microbiologia aplicada a produtos de uso parenteral, preparações injetáveis. E aí a gente fez uma contextualização da contaminação microbiana em produtos, de onde que vem essa contaminação, e depois disso a gente discutiu um pouquinho sobre os ensaios, né? No caso, a gente viu o teste de esterilidade, que é requisito para qualquer preparação injetável. Aí nós vimos os detalhes, etc. E essa segunda sessão, a gente vai abordar o tema de endotoxinas, que é a projeção aí que está aparecendo para vocês, que é uma sequência dos requisitos, digamos, da parte microbiológica, então, de produtos, qualquer produto injetável, e digo mais, não preparação injetável pode excluir algum tipo de correlato, mas qualquer tipo de produto, né, para uso parenteral, a gente tem o requisito esterilidade e também o limite, né, de endotoxinas, ou agora a gente vai apresentar, né, a questão da pirogenicidade, que a gente fala que o produto, a preparação injetável, ela deve ser, né, estéril e apirogênica. Então, são dois requisitos, são questões limites, né, são requisitos microbiológicos diferentes. Esterilidade é a ausência, né, de qualquer micro-organismo viável capaz de reprodução. E pirogenicidade, pirogênia é qualquer substância capaz de elevar a temperatura corporal. E agora a gente vai ver na sequência mais detalhadamente. O maior representante e o mais problemático para a produção farmacêutica em si, produtos para a saúde, né, são as endotoxinas, que é o grande representante do contaminante, né, pirogênico em produtos para a saúde, produtos farmacêuticos, etc., né? Então, são dois requisitos que a gente deve atender. Os produtos. E não só preparação injetável no sentido do produto acabado, como, por exemplo, agora a gente tem trabalhado muito aqui no laboratório com água de diálise. Então, não seria uma preparação injetável no sentido, né, no sentido literal, mas uma água que é utilizada, né, nas máquinas lá no processo de filtração do sangue, etc. E como há um contato, né, com o sangue, etc., com o uso parenteral, também há o requisito de endotoxinas, um limite, né? No caso da água de diálise, ela não é estéril, ela tem um limite de carga microbiana, de biocarga, relativamente baixo, né? Mas não há um requisito de esterilidade. Agora, de endotoxinas, há um requisito. Então, também há um outro exemplo, assim, que há, né, da questão de endotoxinas. Mas, vamos iniciar, então, o nosso assunto, para que a gente possa discutir um pouco de endotoxinas,
e que vocês, né, quem nunca teve o contato aí em específico com essa área, medicamento industrial, né, da microbiologia, primeiro eu trago aqui para vocês o conceito geral de pirogênios, porque a endotoxinas, ela pertence ao grupo de pirogênios. Então, pirogênio, o termo geral, né, o termo geral de pirogênios, é qualquer substância, seja ela de origem microbiana ou não, qualquer substância capaz de induzir elevações térmicas em resposta à injeção ou uma infecção em humanos ou animais. Então, simplificando, né, é qualquer substância que, quando em contato com o nosso organismo, é capaz de provocar febre, né, que a gente provoque a febre, né, na gente. Então, pirogênios, de maneira geral, é isso. Vem do grego, né, o piro, que significa ardente, fogo. Então, pirogênio é qualquer substância capaz de provocar febre nas pessoas. De maneira geral, é isso, uma maneira bem simplória. Existem duas classes de pirogênios, que são os pirogênios exógenos e os pirogênios endógenos. Como o objetivo aqui é a gente discutir uma contaminação em produtos, medicamentos, né? Então, em produtos que vão ser utilizados pelas pessoas, a contaminação do produto farmacêutico, seja qualquer produto injetável, né, que a gente pense aí, que é basicamente e majoritariamente os medicamentos de uso hospitalar, que são, em sua maioria, né, de administração parenteral. Então, para os produtos farmacêuticos, o que nos interessa são os pirogênios exógenos, que é a contaminação externa, que vai estar lá no produto farmacêutico. Quem são os pirogênios exógenos? Os pirogênios exógenos são aqueles, o próprio nome já diz, evidentemente, que têm a origem fora do nosso corpo, com um contaminante externo, que, quando injetados, podem induzir a febre em animais e homem. E aí, esses pirogênios exógenos, eles podem ter uma origem microbiana, e aí pode ser bactéria gram-positiva, gram-negativa, fungos, vírus, tá? E também uma origem não microbiana, algum fármaco, esteroides, fração de plasma, adjuvantes, muito utilizados, né, para potencializar uma resposta do nosso sistema imunológico. Eles podem, né, a depender da substância, serem pirogênios exógenos, sendo que o sentido de pirogênio é qualquer substância capaz de provocar febre né, na gente. E pirogênios endógenos, aí o próprio nome já diz também, são substâncias do nosso próprio organismo, produzida, né, pelo nosso próprio organismo, que induzem a elevação da temperatura corporal. E esses pirogênios endógenos nada mais são do que os mediadores de processos inflamatórios, da febre, como a interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral. Evidentemente que os endógenos, eles já são, né, do nosso próprio sistema de defesa. O que vai nos interessar aqui nesse caso são os pirogênios exógenos, porque é uma contaminação externa que, durante o processo de produção, né, de um produto farmacêutico, pode, durante o processo, a matéria-prima, equipamentos, operador, ambiente, pode vir a contaminar o nosso produto final. Então, falando industrialmente, todo lote de produto para uso parenteral, ele deve ser submetido a uma amostragem lá, uma amostragem vai para o laboratório lá de controle microbiológico e são realizados, né, os de uso parenterais são realizados esterilidade e endotoxinas. E aí, esterilidade tem que ser estéril e endotoxinas, que agora a gente vai ver aí que é o maior representante dos pirogênios. A endotoxinas, ela existe um limite. Então ela pode ter uma carga no produto, mas é uma carga, um limite baixo. E aí a gente considera o produto
apto, né? Se está abaixo daquela carga. Mas não é uma ausência total, o requisito não é uma ausência total como em esterilidade, né? Não só industrialmente, porque a gente pensa muito atrelado, né? Claro, a indústria farmacêutica. É claro que é a rotina, né? Produz um lote, evidentemente não é só a questão micro, mas produzir um lote do medicamento, vai lá para o laboratório físico-químico, fazer o teor, o doseamento do fármaco, para ver se está aquela dosagem, né, em que o produto foi produzido, etc. A parte, o requisito microbiológico vai para o micro, né? Mas hoje em dia, a gente não avalia só o produto industrial. Hoje em dia nós tem aumentado muito, por exemplo, a farmácias de manipulação de estéreis, que antigamente não era muito comum pelo próprio custo de tu ter uma estrutura com toda um fluxo, né, de material limpo, de salas limpas, de antessalas, de paramentação, de sala limpa, cabine de segurança biológica, etc., né? Então, é um custo muito alto tu ter uma manipulação de estéreis, mas hoje em dia a gente percebe que tem aumentado o número de farmácias de estéreis justamente pela questão médica, que tem avançado bastante, a questão de implantes, essa questão de tratamento hormonal, seja por implante sólido, por tratamento hormonal de injetáveis, como tudo é muito personalizado de acordo com a situação clínica do paciente, então tem aumentado muito a demanda de uma produção individualizada desse tipo de preparação. Com essa demanda, tem surgido, aumentado, né, o número de farmácias de estéreis. E com isso, consequentemente, tem aumentado muito também a demanda para análises laboratoriais de teste de esterilidade, de teste de endotoxinas. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, na nossa realidade, aqui na Bahia, a gente carece assim, de indústria farmacêutica, né? O grande eixo é Goiás, né? Anápolis, São Paulo, Rio, que tem algumas, Paraná, que tem algumas fortes, né? Mas com o aumento das farmácias de estéreis, e eu extrapolo isso para outras regiões do Brasil, tem aumentado muito a demanda de laboratórios locais para atender essa demanda das farmácias de estéreis. Nós temos aqui no laboratório da universidade, que a gente presta esses serviços, nós estamos com 3 farmácias de estéreis, com uma produção relativamente grande, que a gente tem atendido essa demanda que, inicialmente, eles enviavam as amostras para São Paulo, mas era toda uma logística, até de tempo, e próprio custo. Às vezes o custo do frete era mais caro que o custo da análise, né? Então, eu comento isso porque é muito importante, porque com esse aumento dessa demanda, certamente também a demanda por profissionais capacitados na área, de pessoas que tenham conhecimento da área para trabalhar em laboratório, certamente também aumenta, porque era algo antes que talvez era, principalmente produto parenteral, era mais restrito a uma questão industrial, né? E hoje em dia tem tido esse aumento muito devido a essa, como eu falei, né, essa demanda médica da personalização e aí as farmácias estéreis produzindo, né? Então acho que a gente entra nessa roda aí que se torna muito interessante. Bom, mas aí então, conceituando aqui a questão dos pirogênios, que são pirogênios exógenos, endógenos, aí nós chegamos no maior representante de contaminante pirogênico de produtos farmacêuticos, que são as endotoxinas. As endotoxinas, então, ela pertence ao grupo de pirogênios exógenos, tá? Então, a endotoxinas, ela não é sinônimo de pirogênio. Pirogênio não é igual ela pertence ao grupo, né, do que são pirogênios. Aí aqui
aparece para vocês o conceito, né? O que são as endotoxinas? As endotoxinas, elas são complexos de alto peso molecular, elas estão associadas à membrana externa de bactérias gram-negativas. Somente endotoxinas está presente em bactérias gram-negativas. E aí não importa se a bactéria é patogênica ou não, é gram-negativas, tá? E aí, como eu comentei, está escrito aí, e constituem a mais significativa fonte pirogênica como contaminante de produtos para a indústria farmacêutica. E aí vocês podem perguntar, mas por quê? De onde que vem essa contaminação pirogênica? Olha, vem de várias fontes, como a gente comentou na sessão anterior, a contaminação ela vem de todo o teu processo, matéria-prima, equipamento, ambiente, operador. Porém, se a gente pensar, bactérias gram-negativas estão muito associadas, a gente encontra muito bactéria gram-negativa, por exemplo, em água. É muito comum a gente encontrar bactéria gram-negativa em água. Pseudomonas, por exemplo, que inclusive é requisito de ausência, etc. Também, por exemplo, produtos farmacêuticos que são produzidos pela via biotecnológica. Então, o hormônio do crescimento, somatropina, e a gente tem outros hormônios, interferon, eritropoetina, etc. Alguns deles são produzidos, né? Pega o gene humano, coloca lá na bactéria, ela replica lá o hormônio, depois separa nos bioreatores, separa o produto de interesse, né? No caso, o hormônio, e aí vira o produto farmacêutico. Só que, por exemplo, o hormônio do crescimento, que é a somatropina, ele é expresso em Escherichia coli gram-negativo, endotoxinas. Então, é uma separação, um processo de separação do que tu está produzindo do hormônio e de todo o restante, né, que seria o resíduo, realmente é um processo bem complexo. Então, por exemplo, esses hormônios, eles são bem passíveis pela própria origem da produção, no caso que eu dei o exemplo do hormônio do crescimento em Escherichia coli, deles terem uma alta carga de endotoxinas atrelada, e aí, evidentemente, entram os processos tecnológicos, industriais, para fazer essa eliminação ou redução de carga. Mas a endotoxinas ela é muito fácil, por ser de uma origem de gram-negativa, é muito fácil, durante um processo de produção qualquer, ocorrer uma contaminação. E aí o que é importante que a gente saiba é que a endotoxinas, como ela é um lipopolissacarídeo, ela é uma estrutura da parede celular da bactéria gram-negativa. Então, a endotoxinas, ela é não vivo. Ela é um produto de origem bacteriana, mas ela não é vivo. Então, por isso que eu falei no começo da sessão que esterilidade, eu comentei um pouco na sessão anterior também, esterilidade é uma coisa, porque a ausência de vida, de micro-organismo capaz de reprodução. Agora, endotoxinas, ele é um lipopolissacarídeo, ele é uma estrutura associada à membrana que causa uma reação tóxica, uma responsividade do nosso organismo muito severa. Então, a gente pode ter um produto estéril, que não tem nada de vida microbiana ali, mas eu posso ter carga de endotoxinas. Então, se eu fizer o teste de esterilidade, que a gente viu na aula passada, na sessão anterior, que a gente verifica, uma microbiologia clássica ainda, o teste padrão, né, da endotoxinas, coloca no meio lá, em contato com o meio, e o meio tem que turvar, porque é relativo a crescimento, pode não turvar nada e tendo toxinas no teu produto, ele é não vivo, né? Então, são dois, como eu falei anteriormente, são dois requisitos diferentes, né? A esterilidade é a ausência, e a endotoxinas, ele é não vivo, né? Então, são requisitos diferentes, mas que têm complicações, que trazem complicações para os pacientes, né? No caso da esterilidade, se tem micro-organismo passivo de infecção, etc. E a endotoxinas,
Pode desencadear, dependendo do nível, né, de contaminação, uma resposta do nosso sistema imune bastante forte e aí causar um desequilíbrio e a pessoa, inclusive, pode virar óbito. Mas, seguindo, aqui aparecem, então, algumas características das endotoxinas. Elas são os pirogênios mais importantes de contaminação, porque a endotoxinas, ela tem uma atividade endotóxica muito potente quando a gente compara a outros pirogênios. Então, como a gente viu ali anteriormente, nos outros slides, existem outros pirogênios exógenos, que inclusive pode ser de gram-positiva, muramil, dipeptídeo, alguns fármacos de origem de fungos, etc. Mas o requisito, talvez, assim, que a gente tenha um maior rigor na questão de contaminante de medicamento é relacionado a endotoxinas, porque a endotoxinas, uma quantidade muito baixa, ela pode provocar um dano, né, para o paciente, que inclusive pode virar óbito. Então, quando a gente fala muito em endotoxinas, é por isso, é pela criticidade, não que não existam outros pirogênios, mas talvez não seja uma fonte comum de contaminação de um produto farmacêutico, e também aquela quantidade que vai estar presente no produto não vai ser capaz de causar uma reação tóxica no nosso organismo. Então, às vezes os alunos perguntam, mas por que não há um limite, ou por que eu só faço o teste da endotoxinas específico para endotoxinas? Por que não tem que fazer o de pirogênio, que é geral? Porque os limites, as especificações, elas são feitas muito baseado no problema que vai ocorrer, no dano. Então, se pela fonte de produção não há uma probabilidade de contaminação, e aquela contaminação não é tão grande, capaz de causar um dano, então não se estabelece um limite, porque não há necessidade. Então, a gente fala muito em endotoxinas por isso, porque realmente é o contaminante pirogênico principal, realmente o mais crítico, o mais comum para a produção farmacêutica. E aí, nesse sentido que a gente, de tanto falar de endotoxinas, e de ouvir falar, ou de ler, por isso que a gente confunde, às vezes, endotoxinas com pirogênio, porque acha que é a mesma coisa, porque você fala muito em endotoxinas, mas é que é o maior representante, é o mais crítico dos pirogênios. Mas, não que não, professor, né? Oi. Professor, a endotoxina, ela, no ambiente farmacêutico, ela não é feita pesquisa, é somente no produto, certo? Olha, Janaína, o requisito, digamos, para a liberação do produto é lá no produto final, que tu vai dar o laudo. Agora, evidentemente, como boa prática, por exemplo, tu não precisa esperar a tua produção para analisar lá o teu lote, e aí se está com uma carga muito elevada, tu reprovar teu produto. Então, tu pode fazer, digamos assim, controles, né? Controles internos. Digamos assim, se tu tem um processo até que é muito longo de produção, tu pode, em determinados pontos, para tu mapear, por exemplo, de onde é que vem esse aumento de carga, né? Então, isso certamente, eu até te digo assim, que eu não tenho essa experiência industrial, né? Mas certamente, como controle, você faz muito, porque até, por exemplo, assim, olha, o limite de tal produto é 5 unidades de endotoxinas por ml, digamos, o limite de contaminação. E às vezes, se o limite está quase ali do produto, 4 unidades, 3 unidades, como uma medida de alerta, né, uma ação preventiva, tu já vai tentar mapear de onde que está vindo essa carga, ou como que tu pode reduzir para não correr risco de perder unidades e unidades, que a gente sabe que muitas vezes, né, e eu acho também, Janaína, que além de uma medida, digamos, uma boa prática, né, de tu fazer controles internos, mas eu imagino que quando tu vai conseguir a autorização de produção,
Aí a gente faz uma série de testes de protocolos para mostrar os processos, que é aquelas, a média fio, por exemplo, tu corre só o teu diluente para mostrar que o teu sistema ele está séptico, ele tá, e aí nisso tu faz coleta para esterilidade, faz coleta para endotoxinas, né? Mas a gente e também faz a detecção em qualquer tipo de produto, por exemplo, na água, a gente pode verificar se tem endotoxina? na água, Qualquer produto, produto pastoso, produto, qualquer produto. aí que entram aí que entram as complicações, porque não existe o método perfeito, né? As técnicas, quem trabalha com a laboratório, com a parte analítica, sabe que as técnicas elas têm limitações, né? Então, por exemplo, a gente vai ver na sequência aqui a endotoxina. Não, tá bom. Eu É, espero. isso, tem limitações. Assim, tem formas para a gente tentar contornar. A gente tem mais de uma técnica, então, se não dá para uma, faz com a outra. Se não... E para você certificar que está funcionando, tu faz aí os controles, né? Tu contamina com um padrão para ver se vai dar positivo. Se não dá positivo, quer dizer que tem alguma coisa interferindo, né? Então tem formas de tu se certificar que o ensaio funciona para aquela amostra. Mas às vezes tu tem que contornar isso daí até chegar numa. Tu ter um resultado seguro, né? Ter um resultado seguro. Mas na sequência vem. Bom, seguindo, a endotoxinas, por ela não ser vivo, né, um micro-organismo, ela é mais estável, ela é mais resistente do que um micro-organismo, do que a endotoxinas, ela permanece ativa após processos comuns de esterilização. Então, se eu colocar lá, por exemplo, na autoclave, 15 minutos, 121 graus, tu pode até ter esterilizado lá o teu material, mas a endotoxinas, tu não vai inativar a endotoxinas nessa condição. A endotoxinas a gente precisa, existem processos para a gente ou eliminar através de filtração, ou a gente inativar a endotoxinas, mas são sempre condições mais extremas, ou ácido base, ou por ultrafiltração, ou se é um processo de autoclavação, aí não é 15 minutos, são ciclos, 30 minutos a 250 graus, então são condições mais extremas, porque ela não viva, a gente chama que ela é termoestável, então é diferente de um processo qualquer de esterilização. Em relação a essa crixicidade que eu falei da endotoxinas, a gente consulta, a depender do produto, cada produto ele vai ter um limite máximo permitido de carga de endotoxinas. Aqui eu coloquei uma classificação geral que tem, a gente pode achar para o fármaco, né? Então, paracetamol, penicilina, o que tem injetável, né? Tu pode achar em específico lá na monografia do produto, na farmacopeia, ou se o produto ele não tem uma monografia em específico, a gente tem por classes de produtos os limites, que daí tu enquadra o teu produto de acordo com a classe, né? Mas, em geral, são limites bem baixos de carga, né, de endotoxinas. Então, aí aparece para vocês produto farmacêutico biológico, 5 unidades de endotoxinas por quilo, parenterais de grande volume, 0,5 unidades por ml, correlatos, até 0,5, e aí, assim por diante, né? Então, a depender vai variar, mas são limites muito baixos, por quê? Porque, sabidamente, por estudos, etc., uma carga acima desses limites pode ser danoso, né, para o paciente. Aqui na sequência, falando um pouquinho da estrutura da endotoxinas, a gente chama o termo endotoxinas quando ela é encontrada in natura, digamos, né, quando ela é não purificada. A endotoxinas, né, in natura, ela pode conter, ela pode estar associada a resíduos de carboidrato, de lipídios, de proteína. E em laboratório, quando a gente tem as substâncias purificadas, o próprio padrão de endotoxinas que a gente compra para fazer os controles,
Aí a gente chama, porque a estrutura pura, né? A gente chama de LPS, que é o lipopolissacarídeo. A estrutura da endotoxinas é o LPS. A endotoxinas, da forma bruta, digamos assim, ela pode conter resíduos, né, de açúcares, etc., né? Aqui abaixo aparece uma informação para a gente ter uma ideia da carga, né, da potência da endotoxinas. Uma célula bacteriana, ela pode conter 3,5 bilhões de moléculas de lipopolissacarídeo. E aí que podem ser liberados por multiplicação, lise, morgue celular, etc. E se presente, né, nos produtos que vão ser injetados na pessoa, em quantidades muito baixas, elas já podem ativar o nosso sistema de defesa. Então, é na casa de picogramas por quilo. Então, por isso que é crítico, né, que eu estava comentando, é porque justamente uma quantidade muito baixa já pode, né, ser bastante danosa. Aqui é só a imagem para a gente observar onde é que estão as endotoxinas, seria aqui nessa parte superior, uma forma, digamos, aqui de como se fosse um espiralzinho, né, bem na parte externa aqui da membrana, né, então ela está acoplada, associada, né, a parede celular aí das bactérias gram-negativas. E em termos da estrutura em si da endotoxinas, ela é dividida em 3 partes. Nós temos o núcleo lipídico. Esse núcleo lipídico, ele é a parte mais interna, é a parte que está em contato direto com a parede da bactéria. Esse é o núcleo lipídico. É esse núcleo lipídico que é responsável pela toxicidade, pela pirogenicidade. E esse núcleo lipídico, ele não varia tanto, ele é estável. A sua estrutura, a sua característica é estável, variando aí de micro-organismos, de diferentes bactérias, etc. Ele é uma estrutura estável. Seguindo, na parte mediana, né, em contato com o núcleo lipídico, nós temos o núcleo oligosacarídico e, por fim, né, na outra extremidade, nós temos uma cadeia lateral que é também oligosacarídica, que é composta por resíduos de açúcares. Então, a gente classifica, né, o núcleo lipídico como a porção que tem a toxicidade e que tem um caráter, né, lipofílico ou hidrofóbico, e a região sacarídica, que é o núcleo mais a cadeia lateral, ela tem um caráter hidrofílico, porque ela tem aí, são resíduos, né, de açúcares. E essa cadeia polissacarídica, embora ela não seja a parte responsável da atividade, mas ela é responsável por potencializar a resposta, né, a toxicidade das endotoxinas. E aí essa cadeia lateral, o resíduo de açúcar, ele varia muito de acordo com o tipo de espécie de micro-organismo. Então, essa cadeia ela é altamente variável. Então, pode ser que, dependendo da origem, tu vai ter uma endotoxinas mais tóxica do que a outra, porque a cadeia polissacarídica, que é variável, ela que potencializa a atividade pirogênica, a toxicidade. Então, aqui, só para a gente entender um pouquinho, né, da estrutura, né? E para finalizar aqui, antes de entrar nos testes, aí laboratorial, que seria a segunda parte, né, do meio para o fim, aqui dessa sessão, só para mostrar para vocês a reação, né, digamos assim, o mecanismo. O que acontece numa contaminação, né, no nosso organismo por endotoxinas. Então, a partir do momento que o meu produto tem uma carga lá X de endotoxinas, eu injeto na pessoa, aí o que acontece, né? A endotoxinas, aqui está representado ela pura, né, o lipopolissacarídeo, ele vai se ligar, né, a uma proteína de ligação, que se chama mesmo proteína de ligação do lipopolissacarídeo. Esse complexo aqui que foi formado, ele vai lá
na membrana externa aqui do macrófago, e ele vai se ligar a um receptor, que é o receptor CD14. E aí esse receptor aí ele vai ser ativado e ele vai estimular o macrófago a produzir os mediadores da febre, que são os pirogênios endógenos. Então, o pirogênio exógeno foi lá e estimulou a produção de pirogênios endógenos, que são quem? Que vão ser liberados, né, na corrente sanguínea pelos macrófagos, que são quem? Interleucina 1, fator de necrose tumoral, interleucina 6. E aí, a partir daqui, esse processo nada mais é do que um processo comum, como se fosse um processo inflamatório do nosso organismo, um processo de infecção. Aí esses mediadores primários, as interleucinas, o fator de necrose tumoral, eles vão percorrer aí nossa circulação, etc. Eles vão chegar lá no hipotálamo lá e vão alterar no hipotálamo, né? Vão atravessar a barreira hematocefálica e vão agir lá nos neurônios termorreguladores da temperatura, e aí com isso vai ocorrer o aumento da temperatura corporal, a febre. Esse é o primeiro, a primeira consequência, digamos assim, né, desse processo. Aí, a criticidade do que vai ocorrer no nosso organismo, a partir de então, vai depender da carga, do estímulo do nosso sistema de defesa, que é o quê? A depender, se for uma carga não tão alta, não tão tóxica de endotoxinas, pode ser que o paciente tenha simplesmente uma febre moderada, vai ocorrer uma estimulação do sistema imune, mas ok, não foi nada tão severo. Agora, a depender da carga, do estímulo, o nosso sistema imune ele vai responder de uma forma muito aguda, muito rápida. E aí, qual que é o problema disso? Vai ocorrer um desequilíbrio, vai ocorrer um descontrole dos processos de defesa, né? De produção de células de defesa do nosso organismo. Aí, o que acontece? Aquela série de efeitos de produzir as citocinas, né, os parâmetros inflamatórios, eles vão migrar, digamos, buscando, né, o local, como se fosse uma possível infecção. Então, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer vasodilatação. Com isso, com vasodilatação, vai ocorrer, pode ser que ocorra, né, uma irrigação, uma diminuição da irrigação dos órgãos, vasodilatação. Com vasodilatação, pode ser que comece a ocorrer processos de coagulação sanguínea. Com essa vasodilatação e coagulação, os órgãos podem não ser tão irrigados quanto necessário. Aí ocorre o quê? Hipotensão. E, com isso, o paciente com hipotensão, falência de algum órgão vital, e a pessoa tem o que a gente chama de choque letal e vai a óbito. Então, só que isso acontece muito rápido, ocorre uma desregulação por uma resposta acentuada, ocorre um desequilíbrio, né? Então, por isso que é tão severo, né? A depender da carga, ocorre todo esse processo aí que se torna, então, pode se tornar crítico, né? Por isso que se tem todo esse rigor para esse tipo de produto, né? De uso parenteral. Aí aqui tem outros, só para ilustrar, não vou me prender, outros pirogênios, como eu comentei, então de gram-positivo, ácido lipoteicoico, peptidoglicano, né? Já conhecidos outros pirogênios de origem de vírus, de fungos, mas digamos assim, a questão de contaminação e de criticidade realmente é relacionada a endotoxinas, por isso que é o maior representante de contaminante pirogênico, né? Bom, mas passada essa fundamentação teórica de conceituação, etc., agora vamos para a prática. Bom, meu produto, produzir. Tem um produto para avaliar, o que eu faço no laboratório, quais que são os testes, o que eu tenho de opções para avaliar a endotoxinas. Nós temos
Atualmente a gente segue, né, farmacopeia, são métodos já estudados e oficiais. O volume 1 da farmacopeia brasileira, a gente acessa, né? A gente encontra lá os métodos gerais e vocês vão encontrar esses... O 1 e o 2 já constam na farmacopeia brasileira, o 3, ensaio por cultura de células, eu vou comentar no finalzinho, ele está como consulta pública, em breve vai estar chegando aí. O primeiro teste da hipertermia em coelhos, ele foi o primeiro modelo que foi desenvolvido, que é um modelo, eu vou falar brevemente, ele é um modelo em vivo, em animais, padronizou-se a técnica em coelhos, tá? Foi o primeiro teste, ele foi instituído na farmacopeia americana em 1943. E, assim, essa questão o próprio conhecimento da febre humana, né? O conhecimento da febre, ele é muito antigo. Essa questão da febre acompanha a própria civilização, né? O desenvolvimento da humanidade, isso aí já os estudos, digamos, iniciais de febre, isso aí já é muito antigo. E sabia-se, aí com o passar do tempo, né, sabia-se que alguma coisa causava febre de produtos externos, mas não se sabia o que era. Não se tinha esse conhecimento. Há registros, né, que a gente acha nos livros, que existia a menção da tal da febre da injeção. O nome era febre da injeção. Tu injetava, dava febre, mas não sabia o que era. Claro que durante muito tempo se achou que era devido ao micro-organismo em si vivo, né? E aí, depois estudou-se, isso no começo do século passado, né? Dos anos de 1900, com a produção de parenterais, né? E aí, quando teve a Segunda Guerra Mundial, houve a produção muito acentuada, a necessidade dos Estados Unidos produzir muito parenteral para tratar os feridos da guerra, né? Que já tinha alguns antibióticos, etc. E com isso, para tratar essa questão da febre, eles viram a necessidade de desenvolver um teste para avaliar se aqueles produtos, né, ao invés de ajudar, iam prejudicar, né, os feridos da guerra. E aí eles fizeram lá com as indústrias dos Estados Unidos um estudo e chegaram ao modelo do coelho para conseguir extrapolar, né, a questão fisiológica, digamos, da resposta febril com o humano, a questão de ter disponibilidade animal, aí envolve uma série de coisas, porque quem trabalha com animais sabe que muitas vezes a escolha não é só o melhor modelo no sentido fisiopatológico, mas tu tem que ter a disponibilidade animal, tem que ser um animal que tu consiga manejar em laboratório, que tu consiga criar em laboratório, que tu tenha uma demanda, né, de animais. Então envolve uma série de fatores, mas chegou-se no coelho. E aí nada mais o teste de pirogênios em vivo, nada mais do que pegar o produto, injetar ele, a gente injeta na orelha do coelho, pela veia marginal, e aí tu coloca aquele coelho durante um período sob observação, e tu monitora, a cada 30 minutos, durante 3 horas, tu monitora a temperatura do coelho. E aí tu vai, baseado num controle, que tu vai aferir a temperatura do coelho antes de injetar, que seria o controle, né, a temperatura basal do coelho, baseado nessa comparação de temperatura normal do coelho, basal, e depois que tu administrou o teu produto farmacêutico, tu verifica se vai ocorrer um aumento acima dos limites estabelecidos. Se passou do limite estabelecido, aquele produto é considerado pirogênico. E aí a amostra está reprovada. Se a oscilação de temperatura ficou dentro do limite permitido, o produto está aprovado. Esse teste de pirogênio em coelhos, né, que é em vivo, ele é um teste qualitativo. Eu não sei quanto de carga tem, e eu nem sei se é endotoxinas ou se é um outro tipo de pirogênio, porque ele não me permite avaliar isso. Eu só consigo ver se deu febre ou não, mas já basta. Já basta, e o interessante desse modelo é que a gente consegue avaliar a resposta fisiopatológica que acontece mesmo, que é a febre, a elevação da temperatura.
mas a gente não consegue determinar a carga, o quanto tem de contaminante no meu produto. Esse teste ele é qualitativo, ele não me permite isso. Na literatura aparece, eles chamam de um ensaio limite. Tu consegue ver se o produto está bom ou está ruim, mas tu não consegue avaliar, né, a questão de quantitativa, de carga, etc. Aí aqui eu só trouxe, é só um exemplo de resultado. Então, a gente avalia um grupo de coelhos, inicialmente, tu faz o teste com 3 coelhos. Se não atende lá alguns requisitos, aí tu adiciona mais 5 animais, e aí tu faz uma média, aumenta o N, né, a amostragem, de 8 coelhos. Nessa segunda coluna aqui, seria a temperatura basal, antes de administrar o produto, e aí depois, a cada 30 minutos, tu vai aferindo a temperatura, é como faz em animal, em cachorro, pelo reto, né? Então, vai aferindo a temperatura e depois a gente observa as maiores variações em relação ao controle. E aí a gente olha a especificação lá, em geral, tem algumas salvo, né, algumas exceções, mas a temperatura no primeiro teste, digamos assim, para o produto estar aprovado, a variação não pode ser, dos 3 coelhos, tem que ser até 0,4 graus. Não pode ser a partir de 0,5. Nesse caso aqui, o terceiro coelho variou 0,7. Aí ele já estaria... Mas aí o ensaio ele te dá uma segunda chance. Quando há essa variação dos 3 animais, tu faz com mais 5, para ter um N maior. Porque quem trabalha com animal sabe que a variação é muito grande, né? É um modelo biológico, então existem essas ressalvas. Mas o teste de pirogênios em vivo, que foi o primeiro, ao clássico, é assim que funciona, né? Ele parece simples, mas é claro que tem que tratar o animal, tem que ambientar em biotério, os coelhos têm que estar com estado de saúde ok, porque para não alterar, né, a resposta, tem que ter toda uma ambientação, ele fica 7 dias, isso está na farmacopeia, 7 dias de ambientação para depois tu fazer o ensaio. Então, tudo isso tentando eliminar essas variações biológicas que são intrínsecas, né, a esse tipo de modelo. E aí, junto a isso, o próximo ensaio que nós vamos discutir é o ensaio específico para endotoxinas. Então, o ensaio que a gente chama, que são os métodos, né? Ele tem 3 possibilidades de serem feitos, né? 3 técnicas. É o método do lisado de amebócitos do límulos, que abreviadamente a gente fala ou LAL, ou dependendo da região, o pessoal fala LAU. LAU ou LAL é a mesma coisa, que é o ensaio do lisado de amebócitos do límulos. Essa técnica ela pode ser a mais comum, é uma técnica que a gente faz que ela é limite ou semi-quantitativa. Semi-quantitativo é o quê? Eu não consigo determinar exatamente a carga do contaminante, mas eu consigo saber a faixa que ela está. Por exemplo, olha, tem de 5 a 15 unidades de endotoxinas. Eu não sei se é 5, se é 8, mas é de 5 a 15. Então, o semi-quantitativo ele te dá essa ideia da faixa e serve porque se está abaixo do limite, beleza. Se está acima do limite, né? E tem os métodos quantitativos. E aí o quantitativo, o próprio nome já diz, a gente consegue saber exatamente a carga que tem naquele produto que tu está analisando, né? Qual que é a questão aqui? A questão é o custo. É o custo dos reagentes. Então a gente acaba, o padrão laboratorial, certamente é o semi-quantitativo, porque o custo se torna muito menor. O quantitativo, por exemplo, a gente tem uma técnica que é cromogênica. Aí, além de tu ter os reagentes comuns, tu tem que comprar um substrato cromogênico, que é a reação de cor que vai ocorrer. Esse substrato cromogênico, ele agora eu não sei exatamente, mas R$3.000 o frasco, R$5.000 o frasco, então isso encarece. É claro que tu tem, digamos, um detalhamento do teu ensaio, porque tu consegue saber a carga exata,
mas também tu tem um maior custo atrelado a isso, que às vezes para o fabricante não é tão importante, porque ele quer saber se o produto dele está aprovado. Então, na maioria das vezes, o semi-quantitativo já resolve. Mas agora a gente vai ver o detalhamento, né? Eu vou focar no semi-quantitativo, porque é o mais comum, e agora a gente vai ver aí, na sequência as questões que envolvem o ensaio. Esse ensaio do LAL, que a gente chama, do LAO, como é que ele surgiu? Aí para a gente ver como a ciência é curiosa, né? Os pesquisadores estavam fazendo outra pesquisa, não era com endotoxinas, e eles observaram que são duas espécies de caranguejo. Eles iam era no mar, né? Na praia, eles fazendo as pesquisas, outras pesquisas, eles observaram que tinha uma quantidade muito grande de caranguejo morto. E aí eles foram tentar ver o que estava acontecendo ali, que isso estava ocorrendo. Aí, inicialmente, eles achavam que era algum tipo de bactéria que estava causando a morte, que eles falavam que era uma morte fulminante dos caranguejos. E aí, depois, eles descobriram que não era a bactéria, mas era a endotoxinas, o lipopolissacarídeo da bactéria, quando entrava em contato com o sangue dessas duas espécies de caranguejo, esse sangue coagulava. E aí ocorria a morte fulminante do caranguejo. E aí alguém teve a brilhante ideia de fazer essa associação. Não, peraí. Se o sangue do caranguejo coagula na presença de endotoxinas, nós vamos desenvolver um teste que use esse sangue, porque aí tu testa o teu produto, ó. Se o meu produto tem endotoxinas, eu boto em contato com esse sangue, ele vai coagular. Então, a ideia, já adiantando para vocês, o princípio do ensaio, ele é bastante simples. Não que o ensaio seja simples, que não é. Tem uma série de situações, né, para a gente ter atenção. Mas o fundamento é isso. Tu coloca o teu produto em contato com esse reagente, que virou um reagente laboratorial extraído do sangue do caranguejo. Se ele está numa quantidade mínima necessária, ele ativa esse sangue, é como se fosse a nossa cascata de coagulação, e ocorre a coagulação. Então, coagulou, positivo. Não coagulou, negativo. Mas, para ver como as coisas são interessantes, eles estavam fazendo outras coisas, e aí descobriu-se essa propriedade aí do sangue aí do caranguejo. São essas duas, a gente chama, na verdade, que tem essa propriedade, né? São os amebócitos, que são as células sanguíneas, que é um sangue azul dessas espécies. É o caranguejo ferradura, que é o Limulus polyphemus, e o Tachypleus tridentatus. Por incrível que pareça, já vi até em prova de concurso isso, cobrando essas duas espécies dos caranguejos. Aí aqui só demonstrando, né, o processo de extração. Hoje em dia está tudo muito já tecnológico. Eles, digamos assim, têm criadouros e reaproveitam, né, os animais. Então eles não extraem todo o sangue, né? Então já tem todo um ciclo, tá, para ocorrer essa. E aí depois obviamente passa por processos industriais, etc, para virar o reagente que a gente compra, né? E hoje em dia ainda tem um custo bastante elevado. Existem algumas marcas, né, desse reagente, mas assim, gira tudo na casa de 1.000 para cima, 1.000, 2.000, 3.000, e não dá para tanta coisa, porque se tu vai fazer todos os controles que tem que fazer, algumas poucas amostras tu faz, então ele é um ensaio que acaba tendo um custo também de material, etc., um custo um pouquinho elevado, assim, não é tão barato assim para fazer. Mas, aí seguindo, aqui só para demonstrar o que eu falei para vocês, essa reação que ocorre com esse lisado do caranguejo, que é das células sanguíneas, é como se fosse, fazendo uma analogia, né, a nossa cascata de coagulação. É claro que a deles, digamos, é menos evoluída, digamos assim, né, do que a nossa, né, mas é bem como se fosse. Aí é que só para mostrar para vocês,
a endotoxinas aqui na parte superior, quando em contato com esses amebócitos, vai ativar uma série de fatores, reação enzimática. Fator C fica ativado, ativa fator B, que ativa a enzima da coagulação. O final ali é coagulogênio e coagulina, que é como se fosse fibrinogênio e fibrina. Fazendo uma analogia, a palavra é mais rudimentar, né, evolutivamente do que a nossa, mas dá tranquilamente para fazer uma analogia que é esse o processo que ocorre. Aí o ensaio em si do LAL, o semiquantitativo, né, consiste em que a gente faz diluições da nossa amostra, que a gente vai analisar, e coloca em contato com esse lisado, que são os amebócitos, né, o reagente, que virou laboratorial, e o teste farmacopeico é 100 microlitros da amostra e 100 microlitros do lisado, incuba por 1 hora, e aí tu faz a leitura. Esse que é o ensaio em tubos, né, que é o tradicional, tu vai virar o tubo. Se o coágulo ficou firme e não escoou pela parede do tubo, positivo naquela dose. Se ele escoou, por mais que tenha formado algum grumo, escoou, negativo. Então, o princípio em si, ele é simples. Mas é claro que para eu garantir ter uma segurança do ensaio, esse aqui é um ensaio biológico, né? O contaminante é de origem micro, mas ele é um ensaio, a gente chama de biológico. É claro que tem que ter todo um cuidado no desenvolvimento do ensaio para a gente garantir que o resultado ele é fidedigno, ele é um resultado real. Então, por exemplo, assim como na esterilidade, todo o material tem que ser estéril, aqui tudo que eu for utilizar no ensaio tem que ser estéril e apirogênico. Então, tubo de ensaio, ponteira de pipetador, a água que eu vou diluir meu produto, tudo tem que ser estéril e apirogênico para para não ter o contaminante que vá dar um falso positivo, por exemplo. Então, tudo tem que estar zerado, estéril e apirogênico, e esse material se torna um pouquinho mais caro também. Material plástico, estéril e apirogênico também tem um valorzinho, né, um pouquinho mais caro. O ensaio a gente faz em fluxo laminar, com tudo direitinho, filtro EPA, luz UV, o preparo da cabine antes, né, para garantir que não vai inserir uma contaminação para dar lá um falso positivo no teu produto. Um outro requisito importante para o ensaio, esse daqui é geral, é para qualquer modalidade do LAL, seja o quantitativo, semi-quantitativo, tem que fazer esses controles. Além do controle positivo e negativo, que é o de praxe, né, em qualquer técnica, a gente tem que fazer os testes o primeiro que aparece aqui, sensibilidade, e o segundo, que é o de inibição e potenciação. O que é isso? Como o lisado, que a gente vai trabalhar com o nosso reagente, né, como se fosse um plasma, digamos assim, como ele é de origem biológica, é claro que ele não é 100%, digamos assim, ele não vai responder sempre 100% a mesma coisa. É diferente de um reagente químico. Então, sempre quando eu vou fazer o teste, eu tenho que verificar se esse reagente ele está respondendo. E ele está respondendo naquela sensibilidade que o fabricante diz que tem. Porque quando o fabricante produziu lá o reagente, ele atesta, olha, ele tem essa sensibilidade, que quer dizer o quê? A partir dessa carga de endotoxinas, ele dá positivo. Só que isso é o que o fabricante disse naquela realidade dele lá de 3, 6 meses atrás. Agora o meu produto está aqui na geladeira. Eu já usei uma vez, já usei 2. Ele está respondendo da mesma forma. Então é importante, sempre que eu vou fazer o teste, eu corro alguns pontos do meu lisado perante a um padrão, que é o padrão endotoxinas pura, né? E ele tem que responder numa determinada faixa, para eu garantir que esse lisado tá bom, porque daqui a pouco, se eu não testo, de repente dá tudo negativo, mas é que esse meu reagente virou uma água já, degradou tudo, não está respondendo. Então tem que ter
esse cuidado, e isso acaba encarecendo também, porque esses controles eu faço a cada ensaio que eu vou fazer, eu tenho que testar. E o segundo teste, né, que também é um controle, é o teste da inibição e potenciação, que aí vai ao encontro do que a Janaína perguntou no começo. Qualquer amostra a gente pode tratar, como é que faz? Muitas amostras, elas podem ou inibir a reação ou potencializar a reação. E aí eu vou ter resultados que não vão ser verdadeiros. Mas como é que eu vou saber se inibe ou não, ou potencializa? Sempre quando é um produto que tem uma formulação desconhecida, que eu nunca testei, eu tenho que fazer esse teste para me certificar que aquele resultado é real da carga que aquele produto tem, e não que está ocorrendo alguma coisa, algo interferente. Se vocês pensarem, como é uma reação enzimática que ocorre, é muito fácil tu ter alguma substância que ou iniba essa reação ou que, inclusive, potencialize. Aí tem os dois lados, né? Ou tu vai aprovar uma coisa que podia estar reprovada, ou tu vai reprovar uma coisa que está aprovada. Então, realmente é necessário fazer esses testes, assim, e eu digo que não é... A gente não vai ter um tempo de detalhar, mas não é tão simples, e eu também deixo um alerta, porque às vezes, eu já observei, às vezes as pessoas acabam não executando esses testes, e isso realmente pode ser que não gere uma segurança no ensaio. Realmente é importante, eu acho que eu contei até a história na outra sessão, que um cliente, não, professor, mas é só colocar minha amostra em contato com o lisado, se coagular, porque isso foi o que o dono o fabricante do lisado falou para ele. Olha, é R$50, o coisinha só faz um ponto, se deu, se não coagulou nada, tá ok. E daí eu falei, olha, mas como é que tu garante que aquela reação que está ocorrendo realmente está certa? No mínimo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar um padrão junto, para ver se no padrão vai dar positivo. Porque daí eu estava contaminando com padrão e dava negativo. Se contaminando com padrão dá negativo, é claro que a tua amostra vai dar negativo também. Mas não quer dizer que não tenha nada na tua amostra. Então, a gente tem que ter esses cuidados. E aí que vem a questão técnica, o detalhamento, a experiência. Isso a gente vai aprendendo, né, com as situações, com o tempo, conversa com os colegas, e aí vai tentando contornar e ver o que pode ser feito até chegar numa conclusão. Aqui eu trago algumas substâncias, a gente já encontra na literatura, né, que a gente sabe que já está, digamos, descrito, né, o que pode interferir. Então, por exemplo, assim, produtos que inibem, polimixina B, ácido ascórbico, vitamina B, gonadotrofina, vancomicina. Então, algumas substâncias sabidamente inibem essa reação. Alguns produtos que potencializam, em geral, são produtos que têm na sua estrutura alta incidência polissacarídica, que é esse 1,3 beta-D-glucano. Essa estrutura polissacarídica é muito comum em fungo, produto de origem fúngica, produtos de origem natural. Então, isso daí já é de conhecimento, né? E aí as pessoas perguntam, tá, mas e aí? Se inibe, potencializa, o que eu faço? Tem medidas de talvez tentar contornar, ou se esse ensaio da endotoxinas, do LAL, não for aplicado, aí tu faz o em coelho, faz o pirogênio em coelho, não posso fazer endotoxinas porque interfere na resposta, que é a coagulação, então faz o em vivo. Então, se não dá um, dá o outro, tenta, né? A mesma coisa o pirogênio lá em vivo, como ele envolve a termorregulação, produto que altera a temperatura naturalmente, tu tem dificuldade de saber se foi febre ou se foi o produto que, né? Então, aí tu parte para o outro, né? E assim por diante. Então, são formas que a gente vai destrinchando, né? Como se diz. Aqui, só para mostrar para vocês, é a mesma sequência da cascata. Aqui, a polimixina B, por exemplo, ela age inibindo aqui logo o começo.
a ativação do fator C, e esses produtos que têm a sequência do beta-glucano, eles ativam, depois descobriu-se isso, uma via alternativa da coagulação, que é esse fator G aqui. E aí, hoje em dia, nós temos já o reagente laboratorial, o lisado, que ele é bloqueado, ele é mais caro, mas que já resolveram esse problema. Ele bloqueia essa via aqui. Aí, digamos assim, para esses produtos aqui que potencializam ativam essa via, eles já resolveram o problema, porque eles conseguiram fazer uma modificação do produto, né? Devido a essa dificuldade, né? Mas aí, além dos controles, então, que tem que ser feito, olha, material todo estéreo, apirogênico, tem que testar a sensibilidade, né, do reagente, tem que verificar se a tua amostra não inibe, não potencializa. Agora a gente parte aqui para o final, que é o ensaio em si. Então, como é que eu vou executar o ensaio? O ensaio, a primeira coisa que a gente faz, aqui o primeiro passo, eu vou lá na farmacopeia e vejo qual é o limite de endotoxinas, que é o parâmetro que eu quero ver se o meu produto está acima ou abaixo, né? Se ele cumpre ou não aquele limite. Aqui eu só dei um print aqui, carboplatina, solução injetável. Aí diz lá, ó, endotoxinas, lá embaixo. No máximo 0,54 E por miligrama. Então, esse é o limite para este produto. Então, se ele está até aí, até 0,54, lá no ensaio, beleza, aprovado. Se está acima, é aprovado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu vou fazer o ensaio é saber qual é o limite, para eu cuidar qual é o limite. Qual é o limite? A questão é que, às vezes, não tem a monografia do produto na farmacopeia. Não tem o limite. Então, não tem o limite, né? Aí existe, isso daí está tudo descrito lá na farmacopeia, quem quiser dar uma estudada, etc., né? Agora eu não vou poder detalhar, mas existe, se o limite não está descrito do teu produto, tem como calcular esse limite. Aí existe uma fórmula baseada numa dose máxima de endotoxinas permitida em humanos, baseado na dose do produto, a gente consegue calcular. A gente consulta uma tabela que é padrão das agências, assim, a farmacopeia europeia, a americana, que os produtos eles estão classificados por classe. Então, se eu não tenho limite específico do meu produto, eu venho nessa tabela, consulto, e aí eu consigo calcular o meu limite. Então, aqui eu trouxe brevemente, né, um exemplo do diclofenaco. Não achei na farmacopeia. Aí, nesse caso aqui do exemplo, ele era um parenteral comum, o limite na tabela da dose máxima de endotoxinas é 5 unidades, aí eu vejo qual é a dose máxima do produto, faço um cálculo e acho, por fim, o limite. Eu não vou detalhar aqui em específico, né, porque vai um tempo, mas existe como a gente calcular caso não tenha o limite, né? Depois disso, antes de eu fazer o ensaio, eu tenho que determinar a MDV. A MDV é a diluição do meu produto. A MDV é a máxima diluição que pode dar positivo para endotoxinas. Então, o ensaio nada mais é do que eu testar diluições da minha amostra frente ao lisado. Mas aí, qual diluição pode dar positivo e qual não pode dar? Então, a gente determina antes, baseado no produto. E aí, o que esse ensaio de endotoxinas ele se torna difícil? Por quê? Porque para cada produto eu tenho que calcular isso daqui. Então acaba sendo assim, digamos, trabalhoso. Quem faz no dia a dia, tranquilo, mas num primeiro momento quem olha, não é algo que já está pronto. Vai depender do tipo de produto, ele vai ter um limite diferente, e aí eu tenho que calcular isso daqui para poder executar o ensaio. Essa máxima diluição, ela é o limite de endotoxinas, que ou está na farmacopeia ou eu calculo, dividido pela sensibilidade do lisado, que é o produto que eu compro. Fazendo esse cálculo, que é também um cálculo simples, a gente acha a diluição que pode dar positivo para o meu produto, até essa. Nesse caso aqui, ele deu bem alto, eu posso diluir o meu produto 1946 vezes e ainda pode dar positivo, mais do que isso é negativo. Aí o que eu faço no ensaio? Eu faço pelo menos a região lá, ó, que eu sei que pode dar positivo, eu testo pelo menos 3 pontos, que é o quê?
o ponto da diluição que pode dar positivo, um posterior, que eu sei que tem que dar negativo, porque ele está mais diluído, e eu faço sempre um anterior também. E aí, essa região aqui que eu cuido no ensaio. Aí, de acordo com o resultado, então eu pipeto 100 microlitros da diluição, 100 microlitros do lisado, faço os controles em paralelo. A depender do resultado, aí eu olho, né? Coagulou é positivo, escoou é negativo. E aí eu consigo interpretar. Nesse exemplo aqui, podia dar positivo até o 1946. Ele deu positivo até o 1024, que foi o anterior ainda. Então, só de olhar, eu sei que está aprovado, porque ele poderia, o máximo que ele poderia dar positivo era até aqui. O problema seria dar positivo no mais diluído, que era o 2048, que aí não pode, aí eu reprovaria. Esse exemplo, ele está com uma diluição bem alta, mas tem produto que é 1 para 4, 1 para 8. Então, isso vai depender do tipo de produto. Então, o ensaio... E aí, ele é semi-quantitativo, por quê? Porque eu trabalho com diluições, né? Então, eu posso dizer, olha, ele está entre essas duas faixas, eu não sei o quanto tem, mas ele está... Deu positivo numa, na outra ele deu negativo. Então, a carga está entre essa faixa, né? E os quantitativos, que eu falei, a diferença, tu usa o lisado também, mas a diferença é que tu, por exemplo, aqui o cromogênico, tu adiciona um reagente de cor, que quando a reação é ativada, a enzima lá do lisado quebra o cromogênico e libera uma cor, né? No caso, a paranitranilina, que é amarelo. Quanto mais amarelo tiver, maior foi a quantidade de endotoxinas que provocou aí a reação. E aí a gente faz uma leitura espectrofotométrica e aí consegue quantificar exatamente. Professor, a gente tem uma pergunta relacionada à diluição Pode pôr, Gleice. Da Luana. Obrigada, Luana, pela participação. O teste de inibição, potencialização, você faz em todas as diluições do produto? O teste de inibição e potenciação a gente faz em paralelo, Luana, mas não é em todas as diluições do produto. Se tu acessar lá a farmacopeia, tu vai ver que ele manda tu fazer o teste de inibição e potenciação perante a sensibilidade do lisado. Deixa eu voltar aqui brevemente. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Quem quiser fazer pergunta, pode encaminhar para a gente e a gente passa para o professor Ricardo. E muito obrigada, Luana, pela participação. Obrigada, Rosani. Obrigada, Guimar, por estar aqui conosco. Deixa eu só ter... Boa noite, e a todos os outros também que não deram nome aqui, né? Mas muito obrigada por estarem aqui conosco. Deixa eu só voltar aqui. E quando a gente acha que a bactéria supera, ela supera mesmo, né? Ela ainda deixa a prova. Luana, é aqui, ó. A inibição e potenciação, na verdade, tu testa de acordo com a sensibilidade do teu reagente, do lisado. Aí tu testa 1/4 ou 25%, a metade, o valor da sensibilidade do lisado e o dobro. Então, não é de acordo com a diluição do teu produto, mas é de acordo com a concentração do teu lisado. E aí pode ocorrer uma variaçãozinha, mas não é nem muito, nem muito pouco, nem muito. Tá? Eu não coloquei detalhado aqui em função do tempo, mas não é a diluição em relação, não é em todas as diluições da amostra, mas é relacionado ao lisado que tu usa, tá? São 4 concentrações que a gente testa, 4 concentrações de acordo com a sensibilidade do teu lisado, tá? Mas tá descrito lá na farmacopeia, tem essa seção, né? Teste de inibição e potenciação, que aí está mais detalhado. E aí, para finalizar... E essa aula fica gravada, pessoal, também, quiserem assistir novamente, né, e depois entrar em contato com o professor Ricardo, fiquem à vontade também. E aí, para finalizar, então, o ensaio, ele é esse, a gente usa, então, esse reagente, né, que é extraído lá dos amebócitos do caranguejo,
na presença de endotoxinas que pode ter no meu produto. Se ele positivar, eu consigo inferir, né, se ele está acima ou abaixo daquele limite. O que nós temos agora de novidade, assim, digamos, é o ensaio por cultura de células. Ele já estava presente na farmacopeia europeia há um tempo. Ele é um ensaio que ele utiliza por cultura de células. Ou tu vai utilizar sangue humano e fazer um tratamento, né, das células, ou tu vai utilizar a célula mesmo de cultura, de monócitos, né? E a reação, ela mimetiza o que ocorre, que eu comentei anteriormente do mecanismo. Então, tu vai fazer em microplaca, né? Tu vai ter as células com meio de cultura, os monócitos, tu vai colocar o teu produto em contato, uma série de diluições. Se tem endotoxinas no produto ou numa quantidade razoável, né? Vai estimular essas células a produzir o quê? Os mediadores da febre, que é o quê? Interleucina 6, interleucina 1. E aí, a partir daqui, o que a gente faz? A gente determina a quantidade de endotoxinas quantificando através de kit ELISA. Ou tu vai fazer quantificar a interleucina 6 que foi produzida, ou interleucina 1. Quanto mais for a quantidade dessas citocinas, maior foi o estímulo, maior é a presença de endotoxinas. A grosso modo, é isso. Só que quem trabalha com células sabe que existe uma variação grande, tem que se ter uma padronização grande, e aqui o custo se torna bem caro também, porque os kits ELISA, eles são caros, né? E aí, como tu tem que fazer uma curva, são vários pontos, acaba saindo um ensaio bem caro. Mas esse ensaio aqui, ele já vai ser a partir de 2025, de julho, o teste em coelhos já foi banido a partir de 2025, né, banido da europeia, né, vai ficar só esse das células, e como eu comentei no início aí da sessão, a farmacopeia brasileira ela estava com consulta aberta para esse ensaio dos monócitos, de ativação dos monócitos, né, por cultura celular, só que pelo texto que estava ali, eles não vão banir o em coelhos. Mas, assim, vai ser permitido usar em último caso, digamos. Quando não conseguir fazer os outros, por N motivos, de interferência, etc., aí tu faz o em coelhos. Então, o futuro realmente permanecer esse teste do lisado e a introdução agora desse ensaio para cultura de células certamente vai começar a proliferar agora aqui para nós. Seria isso. Mais uma vez, desculpa, Janaína, passei o tempo de novo. Mas é que é muita coisa, né? É muita coisa. Tá no mudo só, Janaína, eu acho. Ah, perdão. Não, imagina, não passou. É um conteúdo importante, né? E muito bem passado, imagina, assim, fica fácil entender um assunto complexo, né? E eu só vou te complementar a pergunta da Luana, que ela faz uma observação. Eu não li, né? Que eu estou vendo que o senhor está lendo, né? Então. Isso, Luana, tá certo. Agora eu entendi, claro, é que muitas vezes o produto concentrado em diluições iniciais, para 2, 1 para 4, 1 para 8, pode ser que ele interfira na reação. O diclofenaco é um exemplo. Se tu testa ele com lisado puro, ele forma tipo um craquelejado que não é da coagulação, é a formulação farmacêutica, às vezes, né, tem muito recipiente, alguma coisa que pode reagir. Então, lá na farmacopeia, se tu for ler, o que eles mandam fazer? Tu escolhe uma diluição, tem que ser até a MDV, que é a máxima diluição, né, que pode dar positivo. Aí, essa diluição, tu vai testar nas concentrações do lisado lá. 0,25, 0,5, a sensibilidade e o dobro. Então, mas tá certo o que tu falou, a gente escolhe qual diluição, aí tu testa naquela faixa lá dos 4 pontos do lisado. E aí tu prova que se nessa diluição que tu pegou não interferiu, todas as outras mais diluídas não vai interferir também. Entendeu? Agora para cima tu não sabe, agora para baixo tu sabe. Só que se a tua máxima permitida
é mais diluída, então daí tu está seguro, tá? Então, a gente sempre pega realmente uma diluição acima da MDV, porque se ela não deu interferente, a MDV está ok, então teu resultado está seguro. Mas é isso. Acho que está no mundo. De novo, né? Eu tirei. É porque eu tenho uma participação especial na minha cachorrinha, de vez em quando ela late, aí eu fecho o áudio. Perdão. A minha pergunta é: uma vez numa indústria, você reprova o lote, né? Assim, o controle de qualidade diz, né? Reprovado por conta de endotoxina. Não tem o que fazer com esse lote, né? Não tem como ser revalidado, não tem o que fazer mesmo, né? Porque, assim, em algumas situações, com bactérias, dependendo do produto que você faça, você consegue reverter, né? Mas em endotoxinas, não consegue. Olha, eu desconheço. Eu desconheço se tem alguma forma de retornar. Mas certamente é mais difícil ainda, porque se pensar em esterilidade, de repente tu reprocessa por algum processo de esterilização terminal, né, do produto. Agora, ainda toxinas, é mais difícil, né? Sim. Eu quero agradecer, né? Luana agradeceu também a sua resposta. Como a gente falou, o contato do professor Ricardo está na tela. Vocês podem assistir essa palestra novamente, está gravada. E eu quero agradecer ao professor Ricardo gentilmente por ter aceitado o nosso convite, feito uma aula tão importante, tão rica, e diria bonita, né, de ser apresentada, né, com os slides, o trabalho que o senhor teve de dedicação para apresentar para a gente. Muito obrigada mesmo. Eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes e dizer que o Micromeio tem esse objetivo, né, de trazer conhecimento para vocês e trazer profissionais que entendam, né, sobre o assunto para compartilhar com vocês, tirar dúvidas, a gente conversar aqui de uma maneira, um assunto científico, mas de uma maneira mais informal, vamos dizer assim, né? Mas com conteúdo sério, né? Com conteúdo certo. Eu queria dizer para vocês que, normalmente, preferencialmente, o Conversando no Micromeio acontece sempre no final de cada mês, né? E o mês de outubro a gente teve essa palestra, nessa live hoje, e a gente vai para dia 14 a 19 ou 18 as próximas lives. Então, em breve, a gente está aqui novamente com outros assuntos. Vocês podem conferir pelo nosso Instagram as publicações. Quem faz parte do WhatsApp também a gente coloca lá. Quem quiser fazer parte, é só entrar em contato com a gente no privado. E eu fui ler a mensagem da Luana, né, que ela pergunta se pode disponibilizar a palestra. A palestra fica disponibilizada no YouTube, Luana. É só você entrar no canal do Micromeio no YouTube e fica disponibilizada, assim como todas as palestras. E a Live 1, não sei se você assistiu ou não, ou quem não assistiu também, assistam, que como essa está imperdível. Mais uma vez, obrigada a todos. E, professor Ricardo, o senhor fecha a live, né? Convidando, publicando, o que o senhor quiser aí para o pessoal que está assistindo a gente. Obrigada mais uma vez. Eu agradeço a Janaína, todo o pessoal aí do Micromeio, aos que assistiram, fiquem à vontade aí o contato para tirar dúvidas, etc. A gente ir conversando. Espero que tenham gostado. Até a próxima. E, Janaína, estarei aí no NCQS fazendo um curso da ativação dos monócitos agora. Isso. Então, iremos nos encontrar para bater um papo no café. Isso, vamos nos ver. Ao tema. Vou tirar minhas dúvidas pessoalmente, pessoal. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. O professor Ricardo está falando da Bahia, como ele falou lá no início. Então, seja bem-vindo ao Rio de Janeiro. E obrigada a todos vocês, mais uma vez. Gente, tchau. Tchau, professor. Tchau, boa noite. Tchau.